John Kirby, em Washington, disse que os europeus precisam ter cuidado para não escalar a guerra contra os russos. E como Lavrov, acho que foi Lavrov, destacou que é muito preocupante que os americanos não percebam que eles também estão na linha de fogo em uma guerra nuclear. É muito preocupante que eles pensem que são apenas os europeus que serão as vítimas, as pessoas que vão morrer se isso escalar, como poderia facilmente acontecer. Olá a todos, aqui é Pascal Lotas, dos Estudos de Neutralidade, e hoje vamos fazer uma atualização sobre o que está acontecendo na Irlanda. Por um lado, a nação irlandesa é provavelmente a exceção mais notável da Europa quando se trata do genocídio em Gaza, já que até mesmo seu governo condena veementemente as ações de Israel. Mas, por outro lado, as mesmas forças que trabalharam para colocar Finlândia e Suécia na OTAN também estão atuando em Dublin, com o aeroporto de Shannon sendo usado pelas forças dos Estados Unidos há décadas. Para entender tudo isso, estou aqui hoje com Mark Price, cofundador da Liga de Neutralidade Irlandesa e co-presidente do Movimento Irlandês contra a Guerra. Mark, bem-vindo. Promete. Mark, eu queria fazer um episódio sobre a Irlanda novamente há muito tempo, porque em 2022 foi você quem escreveu um artigo sobre o triplo bloqueio da Irlanda, no qual você realmente escreveu. E vou citá-lo aqui. Enquanto as elites políticas irlandesas podem ter estado silenciosamente tentando envenenar a neutralidade irlandesa em Shannon desde 2002, elas tiraram a máscara e lançaram um ataque frontal completo contra ela desde a invasão russa da Ucrânia em 2022. A atmosfera tem sido tóxica. Você poderia expandir um pouco mais sobre isso e explicar o impacto da guerra na Ucrânia na política externa geral da Irlanda? Bem, até agora, a influência prática tem sido que a Irlanda se comprometeu, sem qualquer discussão por parte de nossos representantes políticos, com várias operações de segurança europeias, como o PESCO, entre outras que posso mencionar. Além disso, a liderança política convocou uma série de reuniões destinadas basicamente a desmantelar o sistema de neutralidade irlandesa, que até agora, bem, certamente desde 2001, prevaleceu o que chamamos de triple lock. E mesmo o contexto disso é que desde mais ou menos a mesma época, ou logo depois, a Irlanda tem dado apoio logístico militar aos Estados, em um aeroporto no oeste da Irlanda, o aeroporto de Shannon. Então foi isso que eu quis dizer na fase inicial. E foi assim que me envolvi inicialmente, chamando a atenção, protestando e expressando os sentimentos da grande maioria das pessoas no país de que não queremos tomar partido em conflitos interimperiais, como a invasão do Iraque em 2003, que foi o que fez todos se conscientizarem desse problema. Mas nossa liderança política, que como você mencionou no início, ou talvez não tenha mencionado, sim, Samuel, quem tem se destacado no apoio aos direitos palestinos e novamente expressado os fortes sentimentos da grande maioria das pessoas no país. Por razões históricas, que foram discutidas em outros lugares, podemos falar sobre como eles, apesar de tudo, assumiram de forma sutil, mas poderosa, a posição europeia dominante em relação ao militarismo e ao conflito interimperial. A guerra na Ucrânia lhes deu, assim como em toda a Europa, como você sabe, eu sei por assistir ao seu canal que você discutiu isso muitas vezes, deu grande impulso e um grande casus belli, ou um casus para a militarização da indústria armamentista e do estabelecimento militar na Europa, usando a ameaça russa, da mesma forma que a ameaça alemã foi usada há 100 anos na Irlanda e em outros lugares, de maneiras quase exatamente iguais. Você escreveu em seu artigo sobre como a Bélgica, como vítima na Primeira Guerra Mundial, foi usada na Irlanda para angariar apoio para enviar jovens para as linhas de frente. Naquela época, ainda dentro do Império Britânico,
dentro do Reino Unido, certo? Isso é muito semelhante ao que está acontecendo atualmente com a forma como a Ucrânia é retratada como uma vítima indefesa. E temos que enviar armas e apoio para lá, a fim de nos defendermos antes que as hordas venham do leste. Absolutamente. E claro, a grande diferença é que agora somos um país burguês muito mais rico. Não temos um grande suprimento de carne de canhão que eles tinham em 1914, 30 e poucos mil dos quais foram massacrados. Mas a liderança é muito semelhante, e o controle da narrativa pela mídia também. Estive na mídia várias vezes, assim como outros ativistas, tentando oferecer algum equilíbrio em relação à situação na Ucrânia. E você é imediatamente acusado de ser um fantoche do Kremlin. Fiquei realmente impressionado quando pesquisei este artigo sobre como um dos líderes políticos da época descreveu qualquer um que não quisesse se juntar à guerra contra a Alemanha como um traidor ou um covarde. E esse tipo de linguagem é mais ou menos a mesma, que nós, ativistas anti-guerra na Irlanda, somos traidores, falhando em assumir nossas responsabilidades, em nos posicionar e assumir a responsabilidade pela segurança europeia. Quero dizer, editoriais regulares nos principais jornais falam sobre como a Ucrânia é a linha de frente na batalha pela democracia e assim por diante na Europa. Quero dizer, realmente, a ideia de que somos diretamente ameaçados pelos russos, à maneira do cavalo de Troia. Ou talvez esse não seja a melhor metáfora. Mas a maneira como isso está sendo manipulado é particularmente em relação à questão dos cabos submarinos, que são infraestrutura no Atlântico, muitos dos quais passam perto da costa da Irlanda ao atravessar o Atlântico. Este é um grande tópico para o que eu chamo de elites belicistas na Irlanda. E eles estão usando isso. Em primeiro lugar, o ataque ao projeto Nord Stream em 22. Claro, é um constrangimento agora, porque quase todo mundo percebe que isso não foi feito pelos russos. Claro, porque eles explodiriam sua própria infraestrutura. E se quisessem parar o fornecimento de gás, poderiam ter feito isso de muitas outras maneiras. Mas é uma ameaça suficientemente sinistra e invisível para criar um alarme entre a população de que de vez em quando um navio russo aparece no horizonte. E isso recebe cobertura total na mídia. Alguns dos relatórios são bastante hilários quando você os analisa. Um relatório em abril do ano passado na RTE, o principal canal, eu li o relatório, não assisti, falava sobre um navio russo aparecendo na costa sudoeste, como o serviço naval foi enviado para interceptar e como havia problemas com o financiamento do serviço naval. Todo o artigo tinha essa natureza. E então, no final do artigo, apenas como uma espécie de aparte ou pós-escrito, um representante do serviço naval disse que, houve uma tempestade no mar e o navio entrou para evitar a tempestade. Mas isso foi mencionado apenas como um navio russo. Isso foi mencionado apenas como um detalhe. Coisas extraordinárias. Sabe, isso me lembra, e isso vai soar estranho, mas me lembra de uma discussão que ainda não tive, que vou ter na próxima semana com um pesquisador sueco que tem estudado a história dos avistamentos de submarinos na costa da Suécia durante a Guerra Fria, que supostamente eram submarinos soviéticos, até que os soviéticos disseram apenas derrubem-nos. Eles não são nossos. E agora, está bastante claro que isso foi um trabalho interno, não dos suecos, mas mais das tropas ou operadores de submarinos dentro da OTAN. E não me cite sobre isso ainda. Ainda não tive a discussão. Vai acontecer. Mas o ponto é que estava bastante claro que esse fator de medo e a linha costeira parecem ser um fator de medo bastante grande para muitos estados insulares ou peninsulares, assim como a Suécia, porque isso é vulnerabilidade, certo? Então a Irlanda, isso é uma maneira de assustar a Irlanda para, você sabe, entrar no grupo? Acho que cabos submarinos, qualquer coisa como debaixo d'água, é uma ótima maneira se você está interessado em inflacionar ameaças.
Então, esses tipos de temas subterrâneos e subaquáticos são muito freudianos, suponho. E são muito... Quem pode provar isso? É possível lançar luz sobre isso. Por exemplo, a sabotagem do Nord Stream ocorreu cercado por estados da OTAN. O que aprendemos com isso é que se você quisesse proteger cabos submarinos, simplesmente não conseguiria. Realmente. Quero dizer, a área é tão vasta. E quero dizer, pelo que entendo, a operação real do Nord Stream foi uma operação relativamente pequena. Quero dizer, essa é uma das razões pelas quais foi descartado que fossem esses ucranianos. Porque as pessoas não acreditavam que uma operação de tão pequena escala pudesse realizá-la. Mas é claro que qualquer coisa maior teria chamado a atenção, presumivelmente para a Ucrânia ou para quaisquer marinhas que estejam no Báltico. Então o ponto é que esse tipo de ameaça é muito interessante porque é muito vaga. Agora, a realidade é que existem convenções da ONU sobre o mar. E como todas essas convenções, elas exigem cooperação multilateral para serem policiadas. Não precisamos, na Irlanda, abandonar nossa política de neutralidade, que eu não expliquei muito bem na entrevista, e provavelmente explicarei mais tarde. Bem, não a abandonamos, e não precisamos nos juntar a esforços multilaterais liderados pela ONU ou outros esforços multilaterais para proteger, na medida do possível, a infraestrutura submarina. E lembrando, a propósito, que a infraestrutura submarina é toda de propriedade privada. Elas pertencem às grandes empresas de tecnologia e, de certa forma, é responsabilidade delas. Só para esclarecer, por que os cabos submarinos, essa infraestrutura, são um tema tão sensível na Irlanda? Por que a Irlanda se sente tão dependente deles? Bem, eu acho que está sendo usado politicamente porque o que a liderança diz, e é particularmente um de nossos líderes políticos, nosso segundo em comando nos últimos anos, um homem chamado Michael Martin. Ele tem sido vice-primeiro-ministro ou ministro das Relações Exteriores e ele realmente tem impulsionado essa questão. O que eles dizem é que atos terroristas significativos ou sabotagem a esses cabos poderiam ter repercussões econômicas massivas na Irlanda e em outros lugares. E esse é o argumento apresentado. As pessoas simplesmente aceitam isso como verdade. Quero dizer, é uma maneira maravilhosa de inflar ameaças se você pensar sobre isso. Porque se você é uma pessoa comum ouvindo em casa, ou até mesmo eu ouvindo se não estivesse interessado nesse assunto, e ouvisse isso no noticiário, pensaria, oh, isso parece perigoso. Sabe, é vago e soa perigoso. O evento do Nord Stream alimentou isso. Desde que você não olhe muito de perto o que aconteceu no caso do evento do Nord Stream. Mas realmente, como eu disse, é quase impossível policiar e proteger esses cabos. E acho que também é um pretexto para a expansão do controle territorial da OTAN na EUFOR, porque é um pretexto para militarizar o mar. E vemos muito disso. Temos visto muito disso nos últimos 2 anos e meio. E claro, chegaremos à neutralidade da Irlanda. Mas primeiro realmente preciso perguntar sobre a diferença aqui. Porque enquanto essa história da mídia na Irlanda, sendo cúmplice em basicamente fomentar apoio e sentimentos pró-guerra, é muito familiar para qualquer pessoa na Europa e na América do Norte que não tenha estado cega para como nossa mídia tem operado. Mas a Irlanda é interessante porque a maioria das partes da Europa, não todas, mas a maioria, também está meio entediada com Gaza. Começaram a usar a narrativa de que, pobre Israel foi atacado em 7 de outubro, sem provocação, como se ninguém pudesse ter previsto isso. Nobody could have ever seen this coming. How people who are living in a concentration camp could ever. Como as pessoas que estão vivendo em um campo de concentração poderiam fazer algo tão horrível assim. E agora Israel pode basicamente genocidar toda a população. Isso é aceitável, porque é contra os palestinos. E muitos meios de comunicação europeus estão de acordo com isso. Claro, estou simplificando e exagerando, mas é o subtexto. Agora, a Irlanda não está. Ela está de acordo quando se trata da Ucrânia, mas não com Gaza.
E você usa essa estrutura de guerra interimperialista. E acho que isso tem algo a ver com isso. Nissa, você poderia expandir sobre isso e explicar por que Gaza é diferente? Could you expand on that and explain why Gaza is different? Yes, and just before I give the main explanation, Sim. E antes de dar a explicação principal, li outro dia que Bono, que é talvez um dos nossos artistas mais famosos, está certamente na posição europeia dominante. Ele não fez muitas declarações, mas aparentemente eles têm investimentos em empresas apoiadas por israelenses de diferentes maneiras, ou se envolveram. Mas ele se manifestou após 7 de outubro e fez um apelo em apoio às vítimas de 7 de outubro, e não disse mais nada desde então, mas muito nesse espírito. Porque os irlandeses instintivamente, em grande parte, apoiam os palestinos, é porque fomos uma colônia da Grã-Bretanha. Fomos um vassalo britânico por muitos, muitos anos, por muitos séculos. and indeed, I do a stall for years. I work on the street on a Saturday if I get some time. Eu trabalho na rua no sábado, se tiver algum tempo, distribuindo panfletos e petições e assim por diante, especialmente no último ano agora, em apoio à Palestina. A rua que frequento é uma rua muito popular em Dublin para visitantes. Quase todo mundo que visita passa por essa rua em particular. Muitas pessoas visitam do norte da Irlanda, e quando vem à barraca, o nível de apoio é absoluto, se forem da comunidade nacionalista, desculpe, da comunidade católica. Eu digo às pessoas ao redor, essas pessoas sabem como é uma colônia de colonos. O que aconteceu após 7 de outubro em partes do norte da Irlanda foi que bandeiras israelenses apareceram nas ruas. Agora, quem está guardando uma bandeira de Israel para o caso de precisar mostrar solidariedade com um determinado país? To show solidarity with the particular country, and the answer is that in Northern Ireland. E a resposta é que na Irlanda do Norte, especialmente, os britânicos estabeleceram uma colônia de colonos a partir de 1600, o que eles nunca fizeram no sul da mesma maneira, mas colonizaram o país de maneiras mais sofisticadas, digamos assim. Na década de 1920, quando os britânicos estavam preparando o terreno para a colônia sionista na Palestina, o governador de Jerusalém, Ronald Storrs, comentou com alguém em 1920 que o que eles imaginavam era um pequeno Ulster judaico na região, na Palestina. Isso dá uma ideia de como os britânicos, que foram o primeiro império a apoiar a causa sionista, mas não o único, obviamente, mas o primeiro, viam essa colônia como um reduto, como uma base operacional avançada para proteger seus interesses na região, seus já importantes interesses petrolíferos e assim por diante, interesses estratégicos. E a história irlandesa, de identidade nacional, ou mitologia de Gênesis, se preferir. No meu ensaio, volto a Wolfe Tone, que é o primeiro revolucionário irlandês, acho, escrevendo em 1790 em um panfleto. Por que deveríamos nos juntar aos britânicos que estão planejando ir à guerra com a Espanha? Por que deveríamos nos juntar a uma batalha em nome dos britânicos? Não somos iguais aos britânicos. Então, todo o sentido de identidade irlandesa vem de nos separarmos da Grã-Bretanha. No entanto, e portanto dos interesses imperiais, este é o ponto-chave. E esta é a chave para o que é a atitude popular irlandesa em relação à Palestina. Mas a atitude da elite irlandesa em relação à Palestina pode ser representada por Bono e por nossos líderes políticos, que, embora façam declarações pró-palestinas, o fazem até certo ponto com os dentes cerrados, porque tem que fazê-lo diante de seus mestres políticos imperiais. Então, se me permite, por favor me interrompa se eu estiver falando demais, mas tivemos uma eleição geral recentemente. Essa mesma pessoa que mencionei, o Sr. Martin, que é o vice-primeiro-ministro, se prejudicou 2 semanas antes da eleição. Ele anunciou que se as pessoas votassem em seu partido, um dos 2 principais partidos conservadores e capitalistas, eles aprovariam o projeto de lei dos territórios ocupados. Esta é uma legislação que está em discussão há vários anos e tem sido adiada, paralisada e deixada de lado por esses partidos. É um projeto de lei que proibiria o comércio com os assentamentos ilegais na Cisjordânia e foi originalmente proposto por senadores independentes, incluindo a senadora Frances Black. Então, 2 semanas antes da eleição,
Martin aparece e diz que se você votar em nós, aprovaremos o projeto de lei dos territórios ocupados. Em outras palavras, se o Harkhamol Kentuit Stantud alguns votos, sip there. He's clearly just trying to get a few left votes if he can. A day later, the American ambassador, whose name Dia depois, a embaixadora americana, cujo nome é Claire Cronin, enviou um e-mail ao governo, que foi vazado por um grande jornal aqui na Irlanda. E o e-mail dizia: "Oh, acho que isso poderia ter repercussões muito sérias se este projeto de lei fosse aprovado. Acho que o governo deveria pensar muito cuidadosamente sobre isso." E não estou inventando isso, mas 12 horas depois, Martin apareceu e disse: "Tivemos uma segunda opinião sobre isso. O que realmente queríamos dizer era que precisamos revisar este projeto de lei." Então, enquanto as elites irlandesas se manifestam, porque tem que fazê-lo, você entende? Porque a grande maioria das pessoas apoia a Palestina por causa dessa história e identidade com o colonialismo e assim por diante, as elites foram colonizadas desde muito cedo. Daí aquelas elites, em 1914, incluindo elites da mídia que estavam bastante felizes em enviar jovens irlandeses para morrer pela alma para a Europa. Essas elites ainda estão lá, Pascal. Those elites are still there, Pascal. But I just can't lose the memory of. Mas eu simplesmente não consigo esquecer Frank Aiken, um dos seus maiores, sabe, lutadores pela liberdade, e mais tarde ministros das relações exteriores, e um inconformista da política externa. E acredito que essa pessoa nunca teria aceitado isso. Quero dizer, porque mesmo durante a Segunda Guerra Mundial e depois, ele era firmemente pró-neutralista. E ele lutou por isso também na ONU. Então, o que aconteceu com as elites irlandesas, Frank Aiken e alguns outros, são apenas exceções. E, no geral, as elites políticas ainda estão dentro da mesma bolha mental que as de Bruxelas e assim por diante. Geralmente, tendo a pensar que a história muda mais lentamente do que as pessoas imaginam. Se você olhar de perto para os dias de Frank Aiken na década de 1950, quando a Irlanda foi finalmente admitida nas Nações Unidas, porque os russos vetaram nossa adesão por 10 anos devido à nossa neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial. Eu coloco a neutralidade ali porque éramos neutros, mas era uma neutralidade comprometida, muito comprometida. Posso apenas acrescentar aqui, só para a diversão de todos que estão assistindo, que quando a ONU foi criada, a condição para ser admitido na ONU era ter declarado guerra antes de fevereiro de 1945, ou ter feito parte da aliança de guerra desde o início do Pacto do Atlântico. Essas eram as condições. Então, para se juntar a uma organização de paz que está aqui para abolir a guerra, você tinha que ter declarado guerra. E se você não declarasse guerra, não poderia se juntar à Associação de Paz. Mas então você sabe, a Suécia se tornou membro em 46, e a Áustria e a Irlanda também em 55, em um grande pacote. Isso só mostra a hipocrisia de todo o assunto. Mas, por favor, continue. É um fato. Eu nunca soube disso. E isso explica tantas coisas. É tão interessante. Só recentemente, quero dizer, literalmente nas últimas semanas, foram revelados documentos de Estado relacionados à visita do Taoiseach, primeiro-ministro na época, Eamon de Valera, no final da guerra em 1945, expressando condolências à legação alemã na Irlanda pela morte de Adolf Hitler. Podemos questionar isso. Obviamente, você e eu. Pessoas que podem dizer quão apropriado seria, sabendo que ele certamente tinha conhecimento do que Hitler estava encarregado. No entanto, essa neutralidade, e também a neutralidade que o Estado irlandês teve durante a guerra, foi altamente comprometida de outras maneiras. Compartilhamos inteligência com os britânicos. Durante o bombardeio alemão em Belfast, durante a guerra, nós, como governo, enviamos uma ajuda massiva para Belfast. Ajuda prática, ambulâncias, corpo de bombeiros e assim por diante. No entanto, a Irlanda manteve, por essas mesmas razões anti-imperialistas que remontam ao Wolf of Tone e depois à Primeira Guerra Mundial, uma posição oficial de não querer tomar partido nesta guerra, o que significou que fomos atrasados em ingressar na ONU.
mas também significou que quando ingressamos na ONU, aconteceu de termos esse homem, Aitken, que eu conheci, aliás, quando criança. Ele era amigo dos meus avós porque minha família estava envolvida na independência irlandesa de diferentes maneiras. Então esse homem, Aitken, tinha uma ideia muito forte. Ele realmente levava a ONU a sério. Ele realmente acreditava no que ela dizia. Ele era uma daquelas pessoas que levavam a sério a ideia de manutenção da paz. Mas mesmo assim, na Irlanda, ele tinha um rival político. Ambos estavam sob de Valera, que foi o grande líder por muitas décadas. Mas sob ele, um de seus grandes rivais, bem, não era realmente um rival, mas muito proeminente, era um homem chamado Sion Lemas, que se tornou o primeiro-ministro, Taoiseach, e se tornou o grande defensor do investimento estrangeiro na Irlanda, a maneira pela qual a Irlanda se tornou rica como resultado desse investimento direto estrangeiro. Ele era um grande atlantista, Lemas, e se opunha às políticas de Aitken na ONU. E isso é revelado se você olhar um pouco mais de perto a história disso. Ele se opôs porque queria que a Irlanda tomasse o lado dos americanos, não dos britânicos, naquela fase. Os americanos, o novo império, na Guerra Fria. Mas Aitken recusou e foi firme, e como resultado, desempenhou um papel forte para um país muito pequeno na promoção da não proliferação nuclear e na promoção de missões de manutenção da paz. As missões de manutenção da paz tornaram-se centrais para a identidade militar da Irlanda. Somos um país que sempre teve um exército extremamente pouco desenvolvido. Temos uma força policial bastante bem desenvolvida. O que eu quis dizer é que no nosso aparato repressivo do Estado, nossa força policial é muito bem estabelecida e é uma instituição que existe em todo o Estado de diferentes maneiras, com enorme poder político. Mas nosso exército é realmente meio risível. As pessoas fazem piadas sobre isso. Mas do que elas não fazem piada e do que se sentem orgulhosas é que temos participado de missões de paz. Temos sido muito bons em missões de paz. Um relatório dos anos 1990 mostrou que apenas 2 nações não foram acusadas de crimes de guerra durante missões de paz, porque até mesmo soldados de missões de paz fazem coisas terríveis. Mas Cuba e Irlanda, naquela época, ainda tinham um histórico limpo. Não tenho certeza de quão verdadeiro isso ainda é. Então, as pessoas têm razão em se orgulhar do papel dos pacificadores. E o trabalho de Aitken na ONU foi proeminente na promoção das missões de paz e na tentativa de desmantelar a neutralidade irlandesa. O triplo bloqueio que ainda temos que abordar é um argumento-chave para aqueles que querem ir além. Eles dizem que o sistema de missões de paz da ONU entrou em um declínio terminal, o que não é verdade. Não, não tem. Preciso dizer isso porque há muitas pessoas que assistem esses programas e ficam muito cínicas em relação a isso, a muitas coisas. E as missões de paz são uma delas. Mas honestamente, há boas maneiras de realizar missões de paz, quando realmente é por convite de ambos os lados, o que provavelmente é o motivo pelo qual a Irlanda se sai tão bem. Porque, para que as missões de paz funcionem, é preciso ser neutro. Os capacetes azuis precisam ser neutros e trabalhar bem com todas as partes. Agora, infelizmente, o que vimos nas últimas décadas é que as pessoas abusam desse termo e também o usam quando começam a implantar forças contra a vontade de uma das partes. É que neste momento, os europeus têm a ideia de enviar forças de paz para a Ucrânia contra a vontade da Rússia. É como não, esses não serão forças de paz. Esses serão forças de combate regulares. Então parem de abusar da palavra, assim como abusam dos direitos humanos. Ótima ideia, mas depois abusam dela para inserir sua agenda, o que destrói toda a premissa disso. O mesmo acontece com as forças de paz. Então Irlanda, Índia e Cuba aparentemente têm um bom histórico de cooperação com as Nações Unidas nessa parte. Desculpe, eu só precisava acrescentar isso aqui. Mas agora, quais são as forças que realmente tentam minar isso?
Porque a Irlanda, assim como a Suécia, Finlândia, mas também a Suíça e a Áustria, costumava ter, quero dizer, tinha uma história muito forte de neutralidade. E ainda tem uma história de neutralidade. Junto com a Suíça e a Áustria, eles ainda são fortes. E Malta, aliás, não vamos esquecê-los. Eles estão fora de um sentimento por essa política. E mesmo que nunca tenha sido perfeito, nada nunca é. Sim. Quais são as forças que atualmente estão trabalhando contra isso? O aeroporto de Shannon é um exemplo muito famoso, mas a mídia também, suponho, está tentando reunir apoio para a causa ucraniana. Você pode nos contar um pouco mais? Engraçado, apenas em algumas coisas que você disse, foi um programa que você fez sobre a Suíça, seu país, recentemente, algumas semanas atrás, o artigo que você estava apresentando, que me incentivou a contatá-lo. Porque eu visitei a Suíça muitas vezes, mas nunca vi muita comparação entre nossos dois países. Mas isso é algo que eu realmente reconheci, esse movimento de elite. Porque é um movimento de elite. Isso é sobre democracia. As forças que querem envolver a Irlanda em conflitos interimperiais, seja em 1914 ou seja hoje. Eles são forças de elite e, portanto, estão presentes na sociedade de elite nos níveis político, midiático, intelectual e cultural. Eu mencionei até o Bono, ele simplesmente não se manifestou sobre essa questão. Mas no nível de elite, considera-se que devemos nos levantar, assumir a responsabilidade e nos juntar aos grandes no topo. Então o principal impulsionador é, digamos, este homem, Michel Martin. Ele é um bom exemplo. Presumivelmente, ele passa sua vida em reuniões do Conselho de Ministros, nesse nível em Bruxelas e assim por diante, nesses tipos de lugares onde certos valores são compartilhados e incluídos nesses valores estão os valores da indústria de armamentos. Quando a Agência Europeia de Defesa foi fundada em 2002 ou 2004, você precisa me corrigir. Logo depois, a EADS, agora Airbus, se gabou de que tinha sido seu projeto. Uma grande parte dos fabricantes de armas vê um grande subinvestimento na Europa. E quando Trump, que supostamente é anti-OTAN, não é porque ele é anti-guerra, é porque ele quer que as pessoas gastem mais dinheiro. Ele quer que as pessoas gastem 5%, não apenas 2% do seu PIB nessa indústria. Então essa é uma das principais forças, como você bem sabe, o militarismo apenas como um negócio. E a geopolítica alimenta isso, e é difícil saber o que vem primeiro. Então, bem, nós não ensaiamos toda a história do conflito na Ucrânia. Obviamente você está bem familiarizado e as pessoas que seguem seu canal estão bem familiarizadas com as questões. Mas sabemos que houve impulsos do Ocidente para a expansão da OTAN e que estes estão muito envolvidos no complexo militar industrial. E que tem havido um desenvolvimento concomitante na Europa há 20 anos, 25 anos, para aumentar o militarismo, aumentar os gastos militares, assegurar as fronteiras da Europa e desmantelar o sistema internacional. O sistema internacional, a parte mais falha dele, na minha opinião, é também a parte mais importante. This is my opinion, is also the most important part of it. The most flawed part of it, in one sense, is... A parte mais falha disso, em certo sentido, é, aparentemente, a única maneira de fazer as grandes potências concordarem em se juntar ao Conselho de Segurança em 1945 foi dar-lhes um veto, porque foi reconhecido que a Liga das Nações havia falhado, se tornado inútil porque os americanos que a iniciaram nem se deram ao trabalho de aparecer, e os franceses e britânicos continuaram a usá-la como mais uma arma em seu kit de ferramentas imperialista. Então foi reconhecido, pelo que entendo, que a única maneira de fazer as grandes potências se sentarem à mesa era dizer, bem, ok, vocês podem ter um veto. E claro, esse veto é um terrível impedimento, mas também é a maior força. Porque se, como você mencionou anteriormente, imagine-se uma missão de paz, digamos, para a Ucrânia, partes da Ucrânia ocupadas pela Rússia, ou para partes da Cisjordânia ocupadas por Israel,
Qualquer uma dessas seria vetada pela Rússia ou pelos Estados Unidos, respectivamente, os dois membros permanentes do Conselho de Segurança que vetariam automaticamente qualquer uma dessas. Nesse caso, se a Irlanda ou qualquer outro país se juntasse a um grupo de batalha europeu, ou uma chamada missão de paz europeia para qualquer um desses lugares, como você apontou, isso não seria. Isso seria apenas outro grupo partidário, outro beligerante. Estou repetindo o que você disse. Então, o que nossos líderes querem que façamos é que enfrentemos as dificuldades sérias que o sistema da ONU tem, e particularmente o fato de que nenhuma nova missão foi anunciada há 10 anos, há 11 anos, desde 2014. Novas missões de paz. There have been no new peacekeeping missions, and they want to take this as a reason to abandon. E eles querem usar isso como uma razão para abandonar completamente o sistema e tomar partido. Em outras palavras, abandonar a atual Carta da ONU, que com todos os seus defeitos, ainda é a única lei possível acima de todos os poderes concorrentes no mundo. Eles querem que abandonemos isso e tomemos partido, em vez de fazermos o que deveríamos fazer, o que Aitken entendeu. Porque mesmo naquela época, as grandes potências estavam no Conselho de Segurança. Mesmo naquela época, elas estavam lutando entre si. Claro que estavam. Mas ele entendeu que a paz exige trabalho, inteligência e esforço. Se você quer que essas grandes potências negociem e se sentem para fazer um acordo de paz, você tem que estar no meio delas. Você não pode tomar partido entre elas. Não, você está certo. E estou percebendo algo, durante esta conversa, que é que o veto no Conselho de Segurança é, na verdade, uma forma de neutralização forçada de toda a instituição. E nisso, porque em certo sentido, e acho que é para onde isso está indo, o grande inimigo do belicismo não é necessariamente o pacifismo. Não é gritar paz, paz, paz. Porque lembremos que Stoltenberg continuava dizendo que as armas são o caminho para a paz. Quero dizer, ele é um ativista da paz, certo? Um ativista da paz através das armas. O grande inimigo do belicismo, claro, é como virar a ideia de cabeça para baixo. Mas, o grande inimigo do belicismo é, na verdade, o neutralismo, porque é a renúncia ativa ao uso ativo de armamentos para conseguir o que se quer, mesmo quando a situação é realmente crítica. E nesse sentido, você sabe, a Carta da ONU, o artigo 51, é para mim o maior problema dessa carta, porque diz que você pode usar a força para autodefesa e defesa coletiva. E estados neutros renunciam a esse direito, certo? Eles dizem tipo, nós não vamos defender coletivamente outra pessoa. Nós não fazemos isso, nós apenas nos defendemos. Então, a Irlanda neutra, assim como a Suíça e a Áustria, na verdade tem uma promessa de paz mais forte nos livros do que a ONU. E as forças na Irlanda, que gostariam de abrir mão disso, agora têm esse problema de que precisam lutar contra o sentimento instintivo da população irlandesa. E a guerra em Gaza, na verdade, é muito mais clara. O genocídio em Gaza é muito mais claro para os irlandeses. Você tem esperança de que a obviedade da horribilidade da situação realmente ajude partes maiores da Europa a acordar para as realidades desse absurdo belicista que está sendo alimentado para nós? Tenho alguma esperança, Pascal. Mas também tenho um pouco de realismo de que isso foi permitido acontecer. E então aconteceu, e é horrível. Mas as pessoas que permitiram que isso acontecesse sabiam que isso iria acontecer em algum nível. Portanto, não acho que a evidência do horror, quero dizer, o que é a atrocidade transmitida ao vivo mais extraordinária que conhecemos em nosso tempo, vá necessariamente despertar as pessoas. Pode afetar grupos populares de pessoas, em vez de elites que têm trabalhado sob alguma representação falsa. Pode virar o público em certos lugares contra essa política de conluio com genocídio. Aqui na Irlanda e em outros lugares, isso é uma questão de democracia. Here in Ireland and elsewhere, this is an issue of democracy. And because we claimed E porque reivindicamos nossa própria soberania de uma potência imperial, temos, portanto, um sentimento de empatia com os palestinos, pois eles conseguem ver o que está acontecendo nesses termos. Eles entendem que a palavra terrorista tem outra leitura.
Isso é algo que as pessoas do sul global sabem instintivamente, mas as pessoas aqui no Ocidente tendem a acreditar no uso oficial da palavra terrorista, que é sempre, você sabe, nos termos da elite ocidental, um criminoso. Ponto final. Mas pessoas fora dessa posição de elite entendem que um terrorista pode ser um lutador pela liberdade, pode ser alguém que está tentando recuperar a soberania de uma potência colonial. O público irlandês não tem aquele sentimento instintivo em relação à situação na Ucrânia, mas tem uma desconfiança instintiva das elites que lhes dizem sobre a necessidade de ir à guerra. Então eu queria falar, se me permite, um pouco sobre o triple lock aqui na Irlanda. Em 2001, é importante abordar isso porque é uma questão complicada. O problema é que se você procurar triple lock, encontrará coisas sobre seguro no Reino Unido e como fechar janelas e portas. Mais abaixo na lista, você encontrará o triple lock na Irlanda. Então, o que o triplo bloqueio significa aqui é que em 2001 houve um referendo para apoiar o Tratado de Nice, que visava uma maior integração europeia. A população irlandesa rejeitou isso. Foram feitas pesquisas que mostraram que havia uma preocupação entre a população de que isso levaria a uma maior integração militar, cooperação na Europa e, portanto, perda de neutralidade. Então, o que aconteceu foi, os líderes políticos foram se reuniu de seus corredores de liderança em Simão, em Sevilha, e emitiram uma declaração. E nesta declaração, eles disseram que se a Irlanda se juntar à nova entidade europeia, isso não afetará a política, que é que se mais de 12 militares irlandeses forem para o exterior, eles precisam ter a aprovação do governo, do executivo, do parlamento ou do Dáil e, em terceiro lugar, da ONU. Não especificou se era a Assembleia Geral ou o Conselho de Segurança, apenas a ONU. Isso é conhecido como o triplo bloqueio. Pode ser visto como uma garantia de manutenção da paz, pois significa efetivamente que só podemos participar de missões de manutenção da paz ou em alguma aventura aprovada pelo artigo 51. O tratado foi então submetido novamente aos irlandeses, um ano depois, e eles votaram sim. E a mesma coisa aconteceu em 2009 com o Tratado de Lisboa, uma maior integração. O triple lock foi novamente produzido. Nos últimos 2 anos, desde a invasão da Ucrânia, as elites irlandesas, novamente lideradas por este homem Martin, líder do partido Fianna Fáil, têm estado sob enorme pressão, porque nos dizem que não é mais adequado para o propósito sob as novas condições de segurança, ou seja, a ameaça russa no leste. A Europa está agora em uma situação totalmente diferente, e o triple lock não é mais adequado para o propósito, e devemos abandoná-lo. É isso que nos dizem constantemente, porque é um impedimento para o envolvimento irlandês na segurança europeia. Acho que, Mark, deveríamos realmente fazer a sugestão e dizer sim, o triple lock deve ser abolido em favor de um unilock. Se Ursula von der Leyen quiser enviar rapazes irlandeses, então eles devem ir. Quero dizer, o que poderia dar errado? O que poderia dar errado? Sim, o problema que os líderes têm é que quando alguém do público pergunta o que é essa coisa, o que é esse triple lock? É uma coisa maravilhosa. É uma maneira maravilhosa de garantir que seu povo só vá para o exterior e só lute em guerras estrangeiras quando houver uma razão muito, muito, muito boa, incluindo no mais alto nível. Quero dizer, esta é uma ferramenta de política incrível e fantástica. Por que alguém iria querer abrir mão disso? Por causa da pressão da elite. Acho que a principal razão é a pressão militar industrial, que eventualmente chega às elites políticas. Esses caras, nossos líderes políticos, convivem em Bruxelas e em outros lugares com outros líderes políticos na Europa. Todos eles estão comprometidos com essa política
e basicamente não querem estar sujeitos ao fato de que os russos e os chineses têm poder de veto no Conselho de Segurança. Há uma ótima citação onde, basicamente, encontrei aqui, onde Michel Martin, em novembro de 23, diz que o Triple Lock permite que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, como a Rússia, amarrem as mãos da Irlanda em nosso engajamento internacional. To bind Ireland's hands in our international engagement. There's something morally wrong in giving an authoritarian... Há algo moralmente errado em dar a um governo autoritário e poder imperialista, agressivo como a Rússia de Putin, um veto de fato sobre como nós, como uma república independente, desdobramos nossas tropas. Agora, a propósito, em 2003, quando nossos aliados, mais do que nossos aliados, sejamos francos, nossos mestres imperiais em Washington, decidiram invadir o Iraque, sem mais nem menos, desconsiderando completamente o sistema da ONU. Como todos sabemos, naquela época, os irlandeses estavam em uma situação muito embaraçosa. Nossos líderes, na verdade, não reclamaram sobre problemas no Conselho de Segurança. Eles simplesmente permitiram silenciosamente que os americanos usassem o aeroporto de Shannon. Principalmente, o que acontece lá é que as tropas fazem uma escala a caminho do Oriente Médio. Mas um grande número de voos militares como este ano, no ano passado e em 2024. Tem um número aqui. 1.260 voos foram aprovados transportando munições pelo espaço aéreo irlandês. Então, desde esse período, as elites fecharam os olhos para nosso envolvimento militar nesses conflitos imperialistas, interimperialistas. Mas quando a Rússia ou a China estão no Conselho de Segurança, isso é um motivo para sairmos do sistema da ONU. E nos dizem que agora é muito diferente do que era em 1939 ou 1945. Mas claro, não é. O mundo estava então como está agora, dividido com esses tipos de blocos de poder, puxando uns aos outros. E nós, nosso país, nosso pequeno país, desempenhamos um papel grande, muito desproporcional se quiser, por causa de Frank Eichen e pessoas como ele, promovendo a não tomada de partido. Na verdade, só uma coisa se me permite, havia relatos e coisas que li, onde ele se sentava entre delegações israelenses e delegações árabes na ONU. Quero dizer, ele não poderia fazer isso agora, porque os israelenses nos consideram, você sabe, como tendo completamente perdido nossa credibilidade com eles neste momento. Mas então, mesmo naquela época, ele podia ser visto tentando, seu instinto para manutenção da paz, como apontei no meu ensaio, remonta à Guerra Civil Irlandesa, onde ele realmente tentou fazer a paz entre as duas principais figuras, Michael Collins e De Valera. Embora ele próprio tenha sido um revolucionário e envolvido em violência, isso é uma coisa, isso provavelmente remonta ao que você disse, que o inimigo da neutralidade, você disse, é o inimigo do belicismo. Não é o pacifismo, é outra coisa. Tem mais a ver com realismo, mais a ver com, isso é o que eu acho que tem a ver com uma forma de pensar que diz que se há uma guerra acontecendo, ela vai ter que acabar. Então, vamos acabar com ela mais cedo ou mais tarde. E vai ter que acabar trazendo as pessoas para uma mesa e conversando com sensatez. Mas você sabe, quanto mais tempo você deixar, Eu vi alguém ontem à noite no Alistair Crowe, no programa do juiz napolitano, Mearsheimer, sugerindo que 600 mil ucranianos já morreram, soldados já morreram. Quero dizer... É insano, mas não se trata dessas pessoas. A duplicidade é tão horrível porque sabemos que Bruxelas e Washington só querem empurrar mais pessoas para as baionetas dos russos porque é marginalmente melhor para eles. É marginalmente bom porque marginalmente mantém viva a narrativa estúpida deles. E isso é marginalmente válido para eles. Como, você sabe, Madeleine Albright disse, vale a pena. Vale a pena porque é marginalmente melhor para nós do que acabar com isso agora. E é isso que nos deixa tão agitados, e porque isso é tão absolutamente horrível, porque vemos a escrita na parede. E quando olhamos para a mesma narrativa em Gaza, quero dizer, é simplesmente chocante que Israel esteja explodindo todas as pessoas com quem realmente discute. Certo.
É assim que sabemos quem realmente não quer o acordo de paz em Gaza, porque mata todos os negociadores que consegue encontrar, especialmente quando você se aproxima de um cessar-fogo. Quero dizer, estou rindo porque quero chorar. Mas a questão para mim... The question to me... Desculpe por estar falando, mas por favor, continue. Please. Só para seguir o que você disse, quando Boris Johnson apareceu em Istambul, conhecemos a história. Sim, sim. E Nuland admitiu recentemente que não aceitaríamos esse acordo. E o que é realmente trágico é que naquela fase, Zelensky estava preparado para fazer um acordo. E quantas vidas foram perdidas? Quantas pessoas morreram por causa disso? O que realmente deixa apenas uma questão em aberto. Como é que ao longo de 70 anos ou mais, desde a Segunda Guerra Mundial, ou pelo menos desde o fim da Guerra Fria, Washington e esse grupo em Bruxelas conseguiram colonizar mentalmente a Europa de uma forma que a Europa realmente sente que seu melhor interesse é o melhor interesse de Washington. Isso é novo. Não tivemos isso antes. Quero dizer, essas diferentes ondas de colonização pelas quais os europeus são responsáveis. O que, aliás, é o motivo pelo qual a América do Norte é branca, certo? E parcialmente negra, por causa da forma como nós, europeus, fizemos a colonização. Mas isso, o que está acontecendo atualmente, a subordinação do interesse próprio, especialmente quando se trata da Alemanha e assim por diante, aos interesses de Washington. Isso é algo que ainda não entendo, a mecânica através da qual isso funciona. Mas tem algo a ver com as elites que têm mais a ganhar. Até mesmo as elites na Ucrânia têm mais a ganhar ao fazer Washington vencer do que realmente conseguir um acordo de paz viável com os russos. Bem, não posso oferecer nada além de especulação, mas foi observado que a qualidade das elites europeias diminuiu. Viemos de uma época de líderes como de Valera, de Gaulle e até mesmo Chirac. E Willy Brandt. E na Áustria tivemos Bruno Kreisky. Tivemos bons líderes. Olof Palme na Suécia. Havia pessoas que estavam realmente interessadas no bem de seu país. Eles sentiam que tinham pessoas que haviam crescido e que, de alguma forma, havia uma conexão entre elas e as populações que representavam, e que eram figuras de grande escala. Hoje, na Europa, as figuras de destaque provavelmente não serão encontradas na liderança política. Elas estarão, você sabe, nas artes, na cultura e na mídia. Eu não sei, mas elas não estão lá. Talvez isso seja parte da razão pela qual o que temos é uma espécie de classe de sátrapas. Essa seria uma boa palavra. Uma classe de funcionários. Quero dizer, olhe para a qualidade ao redor. Isso já foi comentado muitas vezes. Olhe para Scholz. Quero dizer, é quase impossível imaginá-lo ou saber do que ele está falando. Outro grande problema, e ouvi Lavrov dizer isso na entrevista que deu outro dia, é quando ele disse que John Kirby em Washington afirmou que os europeus precisam ter cuidado para não escalar a guerra contra os russos. E como Lavrov, acho que foi Lavrov, destacou que isso é muito preocupante, que os americanos não percebem que eles também estão na linha de fogo em uma guerra nuclear. É muito preocupante que eles pensem que são apenas os europeus que serão as vítimas, que serão as pessoas que morrerão se isso escalar, como poderia facilmente acontecer. E não parece haver líderes europeus que percebam isso. A pessoa que continuo mencionando nessa entrevista, Michel Martin, é apenas mais uma dessas pessoas que consideram o sistema europeu como algo grandioso e estão simplesmente esquecendo do sistema internacional. E um cinismo, como você disse. Olha, já falei o suficiente. Continuamos repetindo as mesmas coisas. Não. Mas precisamos fazer isso, porque em algum lugar há uma explicação muito importante. E eu ainda não consigo entendê-la completamente, mas ela está lá.
E também tem algo a ver com a maneira como essas elites realmente acreditam, realmente servem, seriamente, honestamente, profundamente, e provavelmente, no fundo de seus corações, realmente acreditam que estão defendendo o bem. A visão de mundo europeia sempre tende a ver tudo em termos de bem e mal. Assim como, você sabe, é uma tradição cristã. É uma maneira muito antiga de olhar as coisas. E é aí que a neutralidade não se encaixa. Não se encaixa nesse quadro moral. It doesn't fit in that moral framework. Yeah, Manifest Destiny. Peter Oborne was on. Destino Manifesto. Peter Oborne esteve recentemente em algum programa. Ele é um jornalista bastante conservador, mas muito interessante, e adotou uma posição muito pró-Palestina. E sua tese era que o Antigo Testamento desempenhou um papel fundamental no imperialismo europeu, porque forneceu a base para essa noção de destino manifesto e sua associação com filósofos como Locke, uma maneira pela qual você pode realmente acreditar que os valores europeus precisam ser defendidos e pessoas precisam ser mortas, e que isso realmente cria uma ideologia fundamentalmente racista. Mas ainda é e continua sendo uma crise séria para a democracia europeia. E eu acho que o completo sabotamento do projeto de Jeremy Corbyn no Reino Unido foi altamente instrutivo. Para mim, um dos elementos mais instrutivos disso foi que Corbyn se tornou líder do Partido Trabalhista devido à mudança nas regras do partido, que permitiram uma votação popular para eleger o líder. Portanto, de repente, tudo se tornou democrático, e esse cara foi elevado. Tenho certeza de que ele tinha suas falhas, todos têm. Mas o que é instrutivo para mim são os liberais do meu tipo, porque sou arquiteto, ex-trabalhador universitário, cercado principalmente por liberais. Se eu menciono Corbyn, ou de fato se menciono a pressa da guerra na Ucrânia, muitas vezes sou recebido com mas você sabe que ele era incompetente, ou mas ele não era confiável, ou ele era um amador. Da mesma forma que me dizem, mas você não quer o Putin, quer? Or, in the same way that I'm told that, but you don't want Putin, do you? Or you don't want the Chinese system, do you? Ou você não quer o sistema chinês, quer? Em outras palavras, a ideologia é muito forte nessa classe liberal, e há uma crença fundamental de que as pessoas não podem ser confiáveis para eleger seus líderes. E isso aparece na forma como a palavra populista é usada como arma. Eu fiz uma pequena peça para Private Eye. Eu não deveria dizer isso, porque não se deve, sem assinaturas. Mas o editor foi uma ótima peça. Eu realmente gostei, sobre a extrema-direita aqui na Irlanda. Mas o editor com quem eu estava trabalhando não queria que eu usasse a palavra populista, porque há esse tipo de sentimento entre as elites de que a grande massa de pessoas não pode ser confiável para fazer o que é certo para elas. E eu acho que o resultado é Keir Starmer, você sabe, Olaf Scholz Macron ou apenas a maneira como Macron ignorou a eleição recentemente e colocou, você sabe, um de seus parceiros de negócios confiáveis, associados, ou seja lá o que for, você sabe, pessoas que poderiam ser confiáveis para fazer a coisa certa para a classe empresarial como primeiro-ministro. E simplesmente ignorando o movimento popular real, que é muito impressionante na França recentemente, onde a esquerda e o centro se uniram e, você sabe, foram realmente capazes de começar a fazer política sem brigar entre si. Mas de qualquer forma não, mas isso não está respondendo a sua pergunta. Está tentando responder a sua pergunta. Como acabamos com a situação de... Concordo. E essa é outra dessas grandes ironias. As pessoas que estão gritando a plenos pulmões, democracia, democracia, são os maiores antidemocratas que você pode encontrar sob o sol. Mas é com isso que temos que conviver. E veja, estamos nos aproximando da hora, então tenho que encerrar o vídeo aqui. Mas Mark, se as pessoas quiserem ler mais de você, para onde devem ir? Oh, meu Deus. Tenho dito às pessoas nas últimas 2 semanas que vou entrar na internet em 2 semanas, porque sou tão pouco experiente. Mas coloquei meus ensaios no ResearchGate, porque era algo que eu tinha quando trabalhava na universidade. Então, se você procurar por Mark Price, University College Dublin,
encontrará minha pesquisa. É um lugar onde estão meus artigos, e eu só coloco coisas ocasionais. Então, publico um pouco sobre artes e arquitetura e um pouco sobre isso, e preciso colocar mais coisas. Mas eles podem encontrar o artigo que fiz sobre neutralidade, algumas coisas que fiz sobre neutralidade, algumas coisas políticas procurando por isso, e acho que é fácil conseguir os artigos. Ok, pessoal, vão ao ResearchGate e procurem por Mark Price. Mark, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Steska, ótimo conversar. Ei, tchau. Bye.